Bem, então, pessoal, a gente vai ter aula agora, mas semana que vem é feriado, né, então vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem junto agora. Bem, então assim, vamos começar. O que que eu quero passar para vocês na aula de hoje? Eu quero que você olhe para a tabela periódica e saiba quais são os principais compostos que cada elemento, que cada família pode formar, que cada elemento pode formar. Ah, professor, como é que eu vou saber quais são os principais compostos que eu posso fazer? Como que eu posso saber quais são os principais compostos que um elemento químico pode formar? Você pode ver isso pela tabela periódica e pela distribuição eletrônica, né. Então eu estava falando para vocês que nos anos anteriores, eu até perdia um tempão com o pessoal explicando como que funciona a distribuição eletrônica, tudo. Todas as nossas provas são online, você pode consultar. Se você consultar a tabela do PubChem, você clicando em cima de qualquer elemento da tabela periódica, você sabe a distribuição eletrônica dele, né. Tem até alguns exercícios que do livro didático, se você for ver provas de outros professores de química geral, eles falam: "Ah, faça a distribuição eletrônica de tal elemento". Eu acho que não tem sentido você saber fazer uma distribuição eletrônica, sendo que você pode clicar em cima do elemento e ver a distribuição eletrônica, né. Você tem que saber interpretar os resultados. Então é o que eu falei, né, eu fiz o ensino médio, professor de química: "Ó, você tem que fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela periódica". A gente até fez, mas não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Então você vai olhar para cada um dos elementos em cada família e vai descobrir, né, que tipo de ligações iônicas e covalentes ele pode fazer. Então nessa primeira parte da aula, não sei se vai dar tempo da gente entrar hoje em ligações iônicas. Mas nesse momento, eu vou assinalar os elementos que fazem ligações covalentes, que você já sabe que são os não metais, e a gente vai ater a nossa atenção só às propriedades metálicas. Quando eu falo de propriedades metálicas, você sabe que os metais perdem elétrons. Então a gente vai ater a nossa atenção na aula de hoje para as propriedades metálicas, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Você tem a família 1A da tabela periódica. Só revendo, a gente já tinha entrado nisso na aula passada. Você tem lítio, sódio, potássio, rúbio e frâncio. Qualquer um desses elementos, a distribuição eletrônica dele vai ser ns1, onde n é o número quântico principal e vai ser proporcional à linha que ele está. Então você imagina que a distribuição eletrônica na camada mais externa de qualquer metal alcalino vai ser ns1. Então, por exemplo, do lítio vai ser 2s1, do sódio 3s1. Você representa um orbital s, né, como uma você imagina que um orbital s pode receber só 2 elétrons. Então você imagina que aqui é o n é proporcional ao período que ele está. Tá, então eu estou falando do rúbio, então vai ser 5s1. Então ele tem só um elétron aqui. Qualquer elemento na família 1A, metais alcalinos. Você tem a opção de ganhar um elétron ou perder um elétron. Se você ganha um elétron, você vai ter a configuração de metal alcalino terroso, que não é nada favorável. Você sabe que os elementos que estão mais à direita da tabela periódica, eles são maiores dos que estão mais à esquerda. Então, para ele ganhar elétron também não é uma propriedade que eles têm abundante, é ganhar elétron. Então você imagina que todos os elementos da família 1A vão perder o único elétron que tem para adquirir a configuração de gás nobre. Então todos os elementos da família 1A, eles estão presentes como cátions monovalentes. Todos eles formam cátions monovalentes, né? Então você imagina que, por exemplo, eles sempre vão formar o lítio, ele sempre vai formar cloretos desse tipo, cloreto de lítio, ele sempre vai formar carbonatos desse tipo, ele sempre vai formar sulfetos desse tipo e sempre vai formar
óxidos desse tipo. Então, se você vai um pouquinho mais à frente e você chega na família 2A, você vai ter belírio, magnésio, cálcio. Você vai ter belírio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Você imagina que todos esses elementos, eles vão ter distribuição eletrônica, né? Ns2, onde N é o número quântico principal, ou o período. Então você imagina que o belírio está na segunda linha, a distribuição eletrônica dele vai ser hélio, né, a camada mais interna, 2s2. Então ele tem 2 elétrons no orbital s. Você imagina que se ele perder os 2 elétrons dele, ele vai formar um cátion divalente. Ah, professor, e se ele ganhar um elétron? Se ele ganhar um elétron, aí esse elétron vai ter que entrar no orbital p, né, que já é um orbital diferente. Isso daí é extremamente desvantajoso do ponto de vista energético, né? Tanto é que os elementos que têm a menor afinidade eletrônica na tabela periódica são os metais alcalinos terrosos. Então, se você for consultar, depois a gente vai ver com calma as propriedades periódicas, se você for ver as propriedades periódicas, os metais alcalinos não têm tendência nenhuma a receber o elétron. Os elementos na tabela periódica que têm a menor afinidade eletrônica são os metais alcalinos terrosos, família 2A. Por quê? Porque se ele for ganhar elétron, vai ter que entrar no orbital p, o que é extremamente desfavorável. Então, você imagina que todos os metais alcalinos terrosos, eles vão formar cátions divalentes. O belírio a gente vai deixar um pouquinho de fora, que ele é o primeiro elemento da família, né? Então, a gente não vai falar que ele vai formar cátions, né? Ele tem uma certa tendência de semimetal. Então, os outros, magnésio, cálcio, estrôncio e bário, eles vão formar cátions divalentes. Magnésio 2+, cálcio 2+, estrôncio 2+, bário 2+, e rádio 2+. Então lembra, eles têm 2 elétrons na camada mais externa, vão perder esses 2 elétrons e formar cátions divalentes. A menor afinidade eletrônica da tabela periódica é dos metais alcalinos terrosos. Porque se ele for ganhar um elétron, vai ter que entrar no orbital p, certo? Então você imagina que, por exemplo, o cálcio ele vai formar cloretos desse tipo, ele vai formar hidróxidos desse tipo, ele vai formar sulfatos desse tipo, ele vai formar sulfetos desse tipo aqui, certo? Então, quando você for ver, não só de cálcio, né, qualquer metal alcalino terroso, família 2A, você imagina que ele vai fazer cloretos desse tipo, hidróxidos desse tipo, sulfatos desse jeito, sulfetos desse jeito e esse tipo de óxido, né? Esse daqui a gente já tinha, que eu falei, eu estou falando desde o começo do semestre para vocês, quando a gente foi ver a nomenclatura, né? Lembra que a família 1A faz monovalente, lembra que a família 2A faz divalente, tá? Porque você está falando isso desde o começo do semestre. Mas eu não tinha falado ainda para vocês dos orbitais moleculares, né? Então você imagina que metal alcalino tem um único elétron no orbital s, metal alcalino terroso tem 2 elétrons no orbital s. O que é mais vantajoso para eles é perder os elétrons. Então eles perdem, metal alcalino perde um único elétron que tem em forma cátion monovalente, metal alcalino terroso perde os 2 elétrons que tem e forma cátions divalentes. Isso daqui a gente também já viu na aula passada, mas eu vou passar rapidinho com vocês. Aí a gente chega na família 3A. Na família 3A, a gente tem o boro, o alumínio, o galho
o índio e o talho. Só uma curiosidade que eu falo para vocês que todos os símbolos têm uma história. O escândio, né? O escândio é muito parecido com o alumínio, tá? Mas a primeira vez que eles conseguiram separar o escândio do alumínio, que era muito difícil, foi na Escandinávia, né? Então por isso ele tem o nome de escândio. O ouro. O homem conhece o ouro desde antes da cristandade, né? Os antigos romanos, né? Eles já dominavam, já cunhavam moedas de ouro há muito tempo. Então, o ouro, né? O homem conhece desde antes da cristandade. O alumínio é muito recente, o uso do alumínio, né? O homem conseguiu isolar o alumínio há pouco tempo. A palavra latina para ouro era aureum, né? Então, por isso que o ouro pegou o nome, o símbolo AU, por causa que vinha do aureum. Aí é engraçado que quando chega na família 3A tem o índio, né? Aí fala, pô, mas por que índio, né? É porque o pessoal usou uma técnica analítica para estudar os elementos, né? Que é a espectroscopia de emissão atômica. Então você imagina que quando você coloca um cátion na chama, ele emite num determinado comprimento de onda, né? E essa emissão do índio é na região do Índico, né? Daquela cor índica, né? Então por isso que ele levou o nome de índio, porque ele foi descoberto por causa da banda de emissão dele na região do Índico, né? Mas por enquanto isso daqui é só um detalhezinho. Então eu falei, você está na família 3A. O boro a gente vai deixar de fora, que ele é um semimetal, né? E você nunca vai ver, então você imagina assim, você nunca vai ver um cátion de boro, tá? O boro, ele está sempre fazendo ligações, né? É claro, né, que quando ele está ligado com oxigênio, você pode pôr que o estado de oxidação dele é +3. Mas você nunca vai ver um cátion boro +3 igual você vê um cátion alumínio, entendeu? Então, esse cátion aqui, você vê, esse cátion você nunca vai ver. Quando a gente for ver a ligação covalente, vocês vão ver como que funciona para o boro. Vamos falar, por enquanto, apenas das propriedades metálicas. Então, nessa família, todos esses daqui, eles são metais. Na família 3A, a tua distribuição eletrônica vai ser NS2, NP1. Ou seja, ele vai ter distribuição eletrônica nos orbitais s, né? Então, NS, NP. Aí eu falei para vocês que essa diferença de energia que tem do orbital S e P, tá? Ela acaba não sendo uma diferença de energia muito grande. Então, é muito difícil para os primeiros, alumínio, galho e índio, perder só esse elétron. Então, você imagina que para o caso do alumínio, do galho e do índio, né? Você imagina que para eles ganharem elétrons é muito difícil, né? Você imagina que para ele, por exemplo, para um elemento que está na família 3A, para ele ganhar elétrons para adquirir a configuração de gás nobre, ele vai ter que ganhar 1, 2, 3, 4, 5, para colocar em vermelho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter que ganhar 5 elétrons, né? Imagina que você ganhar 5 elétrons, o tamanho que ele vai, tanto que ele vai ter que aumentar se ele ganhar 5 elétrons, né? Então você imagina que ele ganhar elétrons está fora de questão. E no caso do alumínio, do galho e do índio, eles vão perder os 3 elétrons que eles têm e formar cátions trivalentes, né? Então você imagina que o alumínio sempre vai formar cátions trivalentes, o galho sempre vai formar cátions trivalentes e o índio vai sempre formar cátions trivalentes. Então, no caso, você pode imaginar então o galho. Essa vai ser a forma do cloreto de galho. Essa daqui vai ser a forma do óxido de galho. Essa daqui vai ser a forma do sulfeto de galho.
Essa daqui vai ser a forma do sulfato de galho. Forma do hidróxido de galho. Então, imagina que a diferença de energia aqui é pequena do orbital S para um P, e ele nunca vai conseguir perder só o elétron que está no orbital P, ele vai perder os três e vai formar sempre cátions trivalentes. Quando você chega no talho, né, por ele estar num período mais baixo da tabela periódica, essa diferença de energia do orbital S e P passa a ser grande. Então, no caso do talho, o principal estado de oxidação dele é +1. Então, você imagina que aqui você tem o talho. Então, aqui você tem o talho. Aqui o orbital S. Aqui é o orbital S, aqui o orbital P. Né? Então, você imagina que o que ele prefere fazer? Perder um dos elétrons dele para formar um cátion monovalente. E também ele pode perder todos os elétrons dele e formar um cátion trivalente. Mas tenham em mente que o talho 1 é mais estável que o talho 3. Tá? Então, você imagina que o talho, geralmente, ele vai formar um cátion monovalente. Então, o cloreto de talho vai ter essa estrutura. O hidróxido de talho vai ter essa estrutura. O sulfeto de talho vai ter essa estrutura. E o óxido de talho vai ter essa estrutura. Então, tenha em mente que para o talho, o principal estado de oxidação é +1. A gente viu isso na aula passada. Agora, a gente vai chegar na família 4A. Na família 4A, você vai ter o carbono, o silício, o germânio, o estanho e o chumbo. O carbono, você sabe, é não metal. O silício é um semimetal. Então, a gente vai falar depois desses dois. E germânio, estanho e chumbo são metais. Tá? Então, você pode imaginar o seguinte. Então, você imagina que na família 4A, a distribuição eletrônica na camada mais externa vai ser NS2, NP2. Então, se você for desenhar a distribuição eletrônica, aqui você vai ter os orbitais S, e aqui você vai ter os orbitais P. Então, você imagina que, no caso do germânio e do estanho, a diferença de energia que tem do orbital S e P é muito pequena. Então, o que acontece? Eles conseguem formar cátions divalentes, mas o principal estado de oxidação é o estado de oxidação +4. No caso do chumbo, a diferença de energia entre os orbitais S e P passa a ser maior. E o principal estado de oxidação do chumbo é +2. Né? Então, você pode imaginar que aqui você tem o germânio, o estanho, o chumbo, e aqui você vai ter Então, você pensa que os principais estados de oxidação para o germânio e estanho é +4, e o principal estado de oxidação do chumbo é +2. Então, você imagina o seguinte.
Eu até falei para vocês, né, lembra que você nunca vai ver um cátion desse tipo, elemento químico que perdeu 4 elétrons. Por quê? Porque o principal volume, a maior parte do volume do átomo é nuvem eletrônica. Se ele perder 4 elétrons, ele vai ficar extremamente pequeno, né? Então, o máximo que você vê é um cátion que tem carga mais 3. Mais 4 você nunca vai ver, né? Então, um exemplo disso que eu falei é, por exemplo, o óxido de estanho. O óxido de estanho, se você deixa o óxido de estanho exposto, se você deixa o óxido de estanho exposto ao oxigênio, o próprio oxigênio da atmosfera vai reagir com ele, né? E vai transformar ele em óxido de estanho 4. Agora, por sua vez, o dióxido de chumbo, ele é um agente oxidante, né? Então, por exemplo, se você coloca o dióxido de chumbo, na presença de um agente redutor, que tem tendência a doar elétrons, ele vai receber esses elétrons, né? Preferencialmente em meio ácido, para formar chumbo e água, né? Então, uma coisa que é interessante também, o carbono, você sabe que o carbono ele vai formar ligação covalente. Eu falei para vocês no começo da aula que eu quero falar para vocês de propriedades metálicas, né? Mas uma coisa muito interessante é que o carbono tem a mesma distribuição eletrônica, né? Então você pensa que, por exemplo, o monóxido de carbono ele é um agente redutor forte, né? Eu falei que o ferro, o aço, né? Na verdade, o aço tem que ter baixo teor de carbono, né? Mas o ferro, por que que o homem conhece o ferro também desde antes da cristandade? Porque eles colocavam o minério de ferro, né, que é o óxido de ferro 3, e nas fogueiras, né, queimavam ele. Então você imagina que o monóxido de carbono, então você imagina o seguinte, o monóxido de carbono, ele é um agente redutor. Ó, imagina o seguinte, se você faz o monóxido de carbono, você imagina então que o carbono perdeu 2, você pode imaginar, né, como se ele perdesse 2 elétrons, né? Já que eles vão ficar muito mais do lado do oxigênio que do carbono. Então, o monóxido de carbono é um agente redutor forte que era utilizado. O homem colocava minério de ferro nas fogueiras, a combustão incompleta da matéria orgânica gerava monóxido de carbono, e esse monóxido de carbono reduzia o minério de ferro a ferro metálico. Então, é outro exemplo, né? Então, você pode imaginar que germânio e estanho, eles preferem ficar no estado de oxidação mais 4 do que ficar no estado de oxidação mais 2. Germânio 2 e estanho 2, né, são agentes redutores, né, enquanto o chumbo 4 é um agente oxidante. Tá? Uma coisa também que é interessante, né, é que toda vez que você pensa numa substância molecular, você vai pensar numa substância molecular, você acha que ele vai ser solúvel em solventes orgânicos, né? E se você tem um sal iônico, ele vai ser solúvel em água, né? Uma coisa interessante é que o estanho, o iodeto de estanho 4, o iodeto de estanho 4, ele é solvente em solúveis orgânicos. Ele é solúvel em solventes orgânicos. Por exemplo, se você pegar o sal, né, o iodeto de estanho 4, você consegue dissolver ele em gasolina, em hexano, em vários solventes orgânicos. Se você jogar ele em água, ele acaba se hidrolisando, né? Se você jogar ele em água, ele acaba se hidrolisando e acaba virando o óxido de estanho 4, né? E liberando os iodetos.
Já o iodeto de estanho 2, ele já tem bem a característica de um sal iônico. Por exemplo, o iodeto de estanho 2, ele é solúvel em água. Se você jogar iodeto de estanho 2 na água, ele se dissolve, um sal que se dissolve completamente e a solução fica incolor. Tá? Bem, então a gente chegou aqui na família 4A. Então, lembrem-se, família 4A tem 4 elétrons na camada mais externa, 2 elétrons de orbitais S e 2 elétrons de orbitais P. O carbono o carbono é não metal, o silício é semimetal. A gente vai falar das ligações covalentes que esses dois podem fazer na próxima aula. Germânio, estanho e chumbo são metais, né? Então eles podem perder só 2 elétrons formando cátions divalentes, ou eles podem perder todos os elétrons para ter estado de oxidação mais 4. No germânio e no estanho, o estado de oxidação mais estável é 4. No chumbo, o estado de oxidação mais estável é mais 2. O que acontece com o chumbo e com o talho é o que a gente chama de... O que acontece com o chumbo e com o talho é o que a gente chama de efeito do par inerte. Alguém quer falar alguma coisa? Bem, então, continuando, no livro didático tem até um exemplo que eles comparam. Família 3A, o galho, família 4A, o germânio. Então, você imagina que os cloretos de galho vão ter essa estrutura, os cloretos de germânio vão ter essa estrutura. Você imagina que esse sal aqui, ele se hidrolisa facilmente em água para dar óxido de germânio 4. Tá? Então, aqui você tem os cloretos e aqui você tem os óxidos. Certo? Então, agora, a gente chega na família 5A. Agora, a gente chega aqui na família 5A, aí a gente vai ter o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto. Tá? Então, você imagina que nitrogênio e fósforo são não metais, eles vão fazer ligações covalentes. Então, logo, logo, a gente vai estudar o tipo de ligação covalente que nitrogênio e fósforo pode formar. Aqui você tem o arsênio, aqui você tem o arsênio e o antimônio, que são semimetais, e aqui você vai ter o bismuto, que é um metal. Qual que vai ser a distribuição eletrônica na família 5A? NS2, NP3. Então, se você for desenhar o diagrama, né, do orbital S, e aqui você vai ter o diagrama do orbital P. Então, é que eu falei. Calma que na próxima aula a gente vai ver como que esses dois aqui vão compartilhar os seus elétrons. Né? Imagine que nitrogênio e fósforo são não metais. Então, toda vez que eles se ligarem com outros elementos, eles vão estar fazendo ligações covalentes, tá? Eu estou partindo do princípio que você lembra, que não metais, né, quando se ligam com não metais, eles formam ligações covalentes, né? E não metais, quando se ligam com metais, eles formam ligações iônicas, né?
Então, você imagina que no caso do arsênio, do antimônio e do bismuto, eles vão ter essa configuração eletrônica. Você imagina que para ele perder, não dá para ele vir aqui e perder só um elétron que está no orbital p, ou só 2 elétrons que estão no orbital p. Por quê? A diferença de energia aqui é muito pequena. Então, se eles perderem elétron, eles não vão conseguir perder só um ou dois, eles vão ter que perder todos os elétrons que estão no orbital p. E depois disso, eles podem perder os elétrons que estão no orbital s. Então, você imagina que arsênio, antimônio e bismuto, eles vão ter sempre os estados de oxidação mais 3 e mais 5. Ó, perdeu 3 elétrons, perdeu todos os elétrons. Então, eles vão ter estado de oxidação mais 3 e mais 5. Esses elementos aqui, você nunca vai ver cátions desse tipo, ó. Você nunca vai ver cátions desse tipo, tá? Geralmente, arsênio e antimônio, quando eles têm estado de oxidação mais 3 e mais 5, eles estão na forma de oxiânions. Vocês lembram da nomenclatura dos oxiânions? Vocês lembram? Arsenato, arsenito. Antimoniato, antimonito, né? E aqui o bismuto. Então, você imagina que aqui você tem o estado de oxidação 3. E aqui você tem o estado de oxidação 5. Então, você imagina que arsênio e antimônio e bismuto, eles sempre vão estar na forma de oxiânions. Tá? Eles vão estar sempre na forma de oxiânions. Você também consegue precipitar arsênio e antimônio como sulfetos, né? Então, é engraçado que você nunca vai ver esses cátions aqui, mas o arsênio 3 e o antimônio 3, eles formam sulfetos, né? Então, você imagina que no caso, então, vamos falar do estado de oxidação 3, você tem os oxiânions. Então, vamos falar aqui do estado de, colocar aqui o 3. Então, no estado de oxidação 3, você vai ter o arsenito, você vai ter o antimonito, e também você vai ter o sulfeto de arsênio 3 e o sulfeto de antimônio 3. Você imagina que o que eu falei de efeito do par inerte para o talho, para o chumbo, também vale para a família 5A. Então, você imagina que o bismuto também é difícil ele fazer o estado de oxidação mais 5. Ele vai... O mais comum nele é o estado de oxidação mais 3. Tá? Então, aqui são algumas das espécies que os semimetais e metais da família 5A formam, né? Lembrando que nitrogênio e fósforo vão compartilhar seus elétrons, tá? Então, se na prova eu perguntar quais são os principais cátions, quais são os principais cátions que são formados pela família 5A, ou também conhecida como família do nitrogênio. Então, você vai lembrar da distribuição eletrônica,
A distribuição eletrônica de qualquer elemento na família 5A é essa daqui. Eles podem perder todos os elétrons que estão no orbital P e ter o estado de oxidação mais 3, ou podem perder todos os seus elétrons e ter o estado de oxidação mais 5, né? Por favor, não me escreva isso daqui. Isso daqui nunca vai aparecer. O que você vai observar são oxiânios, uma série de oxiânios que arsênio, antimônio e bismuto podem formar. E lembre-se que os estados de oxidação vão ser sempre mais 3 e mais 5. O bismuto, por causa do efeito do par inerte, ele só tem o estado de oxidação mais 3. Certo? Então, seguimos. Aí a gente chega na família 6A. Na família 6A, a gente vai ter o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Então, você imagina que todos esses daqui, oxigênio, enxofre e selênio, são não metais. Ou seja, eles se ligam com outros não metais para formar ligações iônicas, né? Então, você imagina o seguinte, qual que vai ser a distribuição eletrônica em toda a família 6A? Em qualquer elemento que você tiver aqui, a distribuição eletrônica vai ser NS2, NP4. Né? Então, no caso do oxigênio, você vai ter 2S2, 2P4. Então, você desenhar as caixinhas, você vai ter aqui o orbital S, e aqui você vai ter o orbital P. 2 elétrons no orbital S, né? Lembra que você primeiro sempre preenche um orbital para depois você ir para o seguinte, né? Então aqui você tem os orbitais S, aqui você tem os orbitais P. O que você pode pensar aqui é que a partir desse ponto eu posso ganhar 2 elétrons para ter a configuração de gás nobre, né? Então não vamos falar agora eu falei para vocês, a gente não vai falar agora das ligações covalentes, né? A gente vai pensar então nos elementos da família 6A, que também é conhecido como calcogênios ou família do oxigênio. Você imagina que eles podem ganhar 2 elétrons para adquirir a configuração de gás nobre. Então você imagina que o oxigênio, você nunca vai ver isso daqui, mas você sempre imagina que o oxigênio vai ter um estado de oxidação -2. Por exemplo, todos os óxidos, você imagina que o oxigênio vai ter essa forma. Só que o oxigênio, é o que eu falei, você nunca vai ver um oxigênio 2-, isso não existe. Você sempre assume que ele tem essa carga, mas ele está sempre ligado com alguma coisa, com algum outro metal, com carbono, né? O enxofre, existe o sulfeto, né? O sulfeto precipita todos os elementos da tabela periódica, né? Se você pegar uma solução e jogar sulfeto de sódio e não precipitar nada, você fala, eu com certeza, os únicos cátions que pode ter nessa solução são os metais alcalinos, sódio, potássio e lítio, porque ele precipita a tabela periódica inteira, como sulfetos insolúveis, né? Então você tem o sulfeto. Aí você pensa o seguinte, depois do selênio, você tem metais, que é o telúrio e o polônio, né? Você começa a ter... Você imagina que o telúrio e o polônio, eles são semimetais, na verdade, né? Não falei metais, eles são semimetais. Então você imagina que por eles serem semimetais,
E o que que acontece quando você desce numa família da tabela periódica? O raio atômico aumenta. Então você imagina que conforme o raio atômico aumenta, é mais difícil eles receberem elétrons. Ou seja, é cada vez mais difícil, né, quando você desce na família, eles receberem elétrons. Então o oxigênio é sempre O2-, mas nunca esse ânion, né, ele está sempre ligado com metais. O sulfeto é muito comum, ele é estável em água, o sulfeto. E aí já não tão famoso, o selênio. E telúrio. Se você for clicar na tabela periódica para ver os estados de oxidação, você vai ver que o selênio, né, ele pode ter estado de oxidação -2, que é justamente por isso, eles ganham elétrons para ter a estrutura de gás nobre. Tá? Se você for pensar agora no telúrio e no polônio, se você for pensar no telúrio e no polônio, por eles serem semimetais, eles também têm tendência a perder seus elétrons. Então, é o que eu falei, a diferença de energia nos elétrons que estão no orbital P é muito pequena. Então, você imagina que ele não vai conseguir perder, por exemplo, só um elétronzinho. Ele vai perder todos, né? Ele vai perder todos os elétrons que ele tem na camada mais externa. Então, por exemplo, se você clicar no... Desculpa, né? Essa configuração eletrônica de qualquer elemento que está na família 6A. Então ele pode perder todos os elétrons que estão no orbital P e depois todos os elétrons que estão no orbital S. Se ele perder todos os elétrons que estão no orbital P, ele vai ter um estado de oxidação +4. E se ele perder todos os elétrons que ele tem, ele vai ter um estado de oxidação +6. Tá? Então é interessante a gente pensar que, por exemplo, o enxofre, né? Quando o enxofre se liga com o oxigênio, você pode ter oxiânions e pode ter óxidos, tá bom? Que são óxidos moleculares. Mas você pode pensar o seguinte, né? Você pode pensar o seguinte, né? Que ele está perdendo os elétrons para o oxigênio. Então, se eu pergunto para vocês na prova, quais são os tipos de óxidos que o selênio e o telúrio podem formar? O que vocês vão me responder? Quais são os óxidos que selênio e telúrio podem formar? Não tem sentido eu falar em óxido com oxigênio, porque a definição de óxido, né, é metal com oxigênio, né? Então, óxidos aqui não pode ser o oxigênio, porque a definição de óxido é oxigênio mais alguma coisa, né? Oxigênio com oxigênio vai ser o O2, ou o ozônio. Então, você imagina que todos os óxidos da família 6A vão ter estado de oxidação +4 e +6. Né? Então, você imagina que, por exemplo, os óxidos de enxofre, os óxidos de selênio e os óxidos de telúrio. Então, aqui você tem estado de oxidação +4 e aqui estado de oxidação +6. Então, lembra que, por exemplo, o enxofre e o selênio, eles também formam oxiânions, né? Então, você tem aqui o sulfato e aqui você tem o selenato. Aqui você tem o sulfito e aqui você tem o selenito. Então, aqui você tem estado de oxidação +6 e aqui você tem estado de oxidação +4.
certo? Então lembra que no caso da família 6A, os principais estados de oxidação é +4 e +6. Lembrem-se das estruturas que os óxidos de enxofre, selênio e telúrio podem formar. Estado de oxidação +4, estado de oxidação +3. Aliás, o trióxido de enxofre é o principal responsável pela chuva ácida. Ele reage com a água e vira ácido sulfúrico. Tá? Então, seguimos. E a gente chega então na família 7A, que é a família dos halogênios. Então a gente tem aqui flúor, cloro, bromo e iodo. Então você imagina que você imagina que todos eles vão ter estrutura NS2, NP5 e eles vão ter orbital S, orbital P. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica fácil de você ver que se eles receberem um elétron, eles vão formar um ânion monovalente. Então você imagina que na natureza você só vai encontrar flúor, cloro, bromo e iodo como ânions, né? Então você imagina que na natureza você sempre vai encontrar flúor, cloro, bromo e iodo como ânions. Eles vão ganhar um elétron para completar a sua camada mais externa, né? Para adquirir a configuração de gás nobre, para preencher para preencher as camadas S e P. Ah, professor, mas eles podem perder elétrons? Eles podem perder elétrons? Pode. Ah, então você imagina que aqui é a configuração. Você imagina que aqui é a configuração de um halogênio, né? Então você imagina que se ele perder todos os elétrons que ele tem, ele vai adquirir que configuração eletrônica? Bem, na verdade é o seguinte, se ele ganha um elétron, ele forma um ânion e vai ter o estado de oxidação -1. Se ele perder todos os elétrons que ele tem na camada mais externa, ele vai perder 5 elétrons e vai ter estado de oxidação +5, né? E se ele perder todos os elétrons, é que eu falei, a diferença de energia, você imagina que a diferença de energia é muito pequena, né? Nos orbitais P. Então ele não consegue perder só um elétron, ele perde todos. E se ele perder todos os elétrons que ele tem, ele vai ter estado de oxidação +7, né? Então você imagina que, por exemplo, o cloro, ele pode ser clorato, ele pode ser cloro, ele pode ser clorato e ele pode ser perclorato, né? O iodo, ele pode ser iodeto, ele pode ser
iodato e ele pode ser perclorato. O bromo, ele pode ser brometo e pode ser bromato. Então aqui ele é iodeto, iodato, periodato. O bromo, você imagina que o bromo, lembra do efeito do Parinete que eu falei para o talho? Lembra do efeito do Parinete que eu comecei falando lá no talho, chumbo, né? Você imagina que isso se aplica aqui também. Então você imagina que o bromo, ele não tem um estado de oxidação mais 7. É impossível arrancar esses elétrons aqui dele, né? Já com o iodo você consegue tirar esses elétrons. Embora, né, na verdade, se você for fazer a descer na família, né, você tem cloro, bromo e iodo. Mas você imagina que nesse nível eletrônico aqui, você não consegue tirar os elétrons do bromo. E o único halogênio que consegue fazer isso é o bromo, é o cloro. Ele consegue perder um único elétron que ele tem na camada mais externa e formar o que a gente chama de hipoclorito. E aí, no caso, ele vai ter estado de oxidação mais 1. Não existe, então a gente pode até representar, né, como X ou menos, né? Você imagina que só o cloro forma hipoclorito. Não existe hipoclorito nem com bromo. Né? Você imagina então que o que a gente usa como alvejante é o hipoclorito. Só que imagina que os análogos dele com bromo. Eu escrevi errado, né? Então aqui você tem o hipoclorito e aqui você tem os análogos dele com bromo e iodo. Você imagina que esses daqui não existem. Só existe com o cloro. Estado de oxidação mais 1, né? Por isso que eu falo que o cloro tem estado de oxidação menos 1, aqui é o estado de oxidação mais 1, né? Então é engraçado você pensar que o cloro, né? Ele tem estado de oxidação menos 1, mais 5 e mais 7. O iodo, ele tem estado de oxidação menos 1, mais 5 e mais 7. O bromo, ele tem estado de oxidação menos 1 e mais 5. Certo? Tem uma coisa que o pessoal sempre me pergunta. A gente volta lá atrás, né? A gente volta na família do nitrogênio. Então a gente volta na família 5A, nitrogênio e fósforo. Lembra que todos na família vão ter distribuição NS2, NP3. Então se a gente desenhar o diagrama de caixinha, né? Lembra que cabem 2 elétrons no orbital S e 6 elétrons no orbital P. Tá? Então, você imagina que eles vão ter distribuição eletrônica. Aí tem sempre alguém que fala, professor, mas será que eles não podem receber 3 elétrons? Então lembra que quanto maior você é, mais difícil é você ganhar elétron.
Então imagina que a afinidade eletrônica sempre diminui quando você desce numa família da tabela periódica. Lembra que quando você ganha elétrons, você aumenta de tamanho, né? Você ganha elétrons, você acaba aumentando de tamanho. Então você pode imaginar que você pode até comprar comercialmente, né, o fosfeto e o nitreto. Só que fosfeto e nitreto são muito instáveis, tá? Pensem que fosfeto e nitreto são muito instáveis. Não é que nenhum cloreto que é extremamente estável em solução aquosa ou um sulfeto, tá? Então você imagina que você pode até comprar. Você pode até comprar comercialmente, né? Você pode comprar da Sigma Aldrich, por exemplo, né? Nitreto de sódio. Nitrogênio ganhou 3 elétrons, mas ele não é muito instável, tá? Então, se a gente volta na família 4A, aqui a gente tem o carbono e o silício. Eu tinha falado para vocês que a distribuição eletrônica é NS2, NP2. Você desenha aqui a distribuição eletrônica deles, nos orbitais S e P, tá? Então você pensa o seguinte, né? Seria muito difícil o carbono, por exemplo, ele receber 4 elétrons, tá? Então você imagina que isso daqui seria um absurdo, não vai acontecer nunca. Mais à frente, quando a gente for ver a ligação covalente, né? Aí eu vou mostrar para vocês, né, que por exemplo o carbono, né, ele é o estado de a principal hibridização dele é sp3, onde ele faz 4 ligações, né? Tá, então você imagina que é impossível um carbono ganhar 4 elétrons, mas você imagina que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então você assume que numa ligação covalente carbono-hidrogênio, o hidrogênio, o par de elétrons do hidrogênio está mais perto do núcleo do carbono que do hidrogênio, né? Então nesse caso, por ele estar o metano, né, ele está ligado com 4 hidrogênios que são menos eletronegativos, você pode falar que o estado de oxidação do carbono é -4, né? E tudo que eu falei para os metais, também vale para o carbono, né? É claro, né? O carbono é não metal, né? Então não vou falar de, assim, você imagina que o carbono nunca vai perder elétrons. O carbono nunca vai perder elétrons para formar esse tipo de cátion aqui. Isso daqui nunca vai acontecer. Mas você imagina que quando ele está ligado com o oxigênio, você pode assumir que o par de elétrons dele está muito mais perto do oxigênio que do carbono. Você pode assumir que ele perdeu esses elétrons, né? Então a mesma coisa que eu falei, ó, o carbono. Eu não falei que todos os elementos da família, todos os metais da família 4A têm estado de oxidação +2 e +4? Germânio, estânio e chumbo? O que eu falei é válido para o carbono também, ó. Ele perde os elétrons que ele tem no orbital P e forma o monóxido de carbono, estado de oxidação +2. Ele perde todos os elétrons que ele tem, ele forma o dióxido de carbono, estado de oxidação +4. E também perdendo todos os elétrons que ele tem, ele forma um oxiônio, que é o carbonato, certo?
Quer ver uma coisa que é interessante também? Bem, a gente se precipita isso mais depois, então, né? Mas você imagina aqui, por exemplo, o nitrogênio, né? Você imagina o nitrogênio, se ele perder, você imagina que o nitrogênio, ele pode perder os 5 elétrons que ele tem, né? Se ele perder os 5 elétrons que ele tem, ele vai formar o nitrato. Lembra de quando a gente viu a nomenclatura dos oxiânions e dos oxicátions. Então vocês entenderam, né? Quais são os principais oxiânions, quais são os principais cátions e ânions que os elementos da família B podem formar, né? Então, por exemplo, o antimônio, né? Quais são os principais estados de oxidação do antimônio? Deixa eu ver. O antimônio está na família 5A. Qualquer elemento na família 5A tem essa distribuição eletrônica. Mas a diferença de energia entre os elétrons que estão no orbital P é pequena, então ele não pode perder só uma, ele perde todos, né? Então, ou ele perde todos que estão no orbital P, e depois ele perde todos que estão no orbital S. Então, ele pode ter estado de oxidação mais 3 e mais 5. Tá? Então, é coisas assim, né? Qual que é a estrutura do sulfeto de antimônio? Deixa eu ver, o sulfeto de antimônio, então ele vai ter estado de oxidação mais 3. Né? Então, se ele tem carga mais 3, ele vai precisar de 3 sulfetos para estabelecer a carga dele. Então, se eu falar qual que é a estrutura do sulfeto de antimônio? Tem que saber que é essa daqui. Lembra quando eu mostrei para vocês como que se desenha a estrutura, lá em nomenclatura, lá no comecinho do curso. Estrutura do sulfeto de antimônio. Sabe que o antimônio tem carga mais 3 e você sabe que o sulfeto tem carga menos 2, né? Então, para desenhar a estrutura do sal que é formado, você faz assim. Tá? E balanceia as cargas. Tá, então a gente já falou da família A, eu já falei para vocês da família A. Agora a gente vai chegar na família B. Então, então a gente estava falando aqui da tabela periódica. Eu falei da família A, agora a gente vai para a família B. Então, na família A, né, você vai ter aqui o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio. Na sequência, você vai ter o belírio, o magnésio e o cálcio. Então, aqui você tem a família 1A e aqui você tem a família 2A. Aí, bem aqui na altura do cálcio, você vai ter o escândio, você vai ter o escândio, o titânio, o vanádio, o cromo e o manganês. Então aqui é a família 1A, 2A, e aqui vai ser o quê? Não sei como que vocês aprenderam no ensino médio. Vai ser a família 1B, 2B, 3B, é isso? Quando eu aprendi a Perdão. Quando eu aprendi a tabela periódica no ensino médio, eu achei muito estranho, eu achava muito estranho. Porque aqui é a família 1A, 2A, aí eu achava que aqui era 1B, 2B e 3B. Mas não, era 3B, 4B, 5B, né? Eu falei, meu Deus, mas por que que não vai? Por que que não começa no 1? Tem que começar no 3, né?
Então você imagina que quando você parte do escândio para o cálcio, né, você imagina que você está preenchendo. Então aqui você tem, se eu for pensar 1, 2, 3, 4, 5, né? Está preenchendo o orbital 5, 5s1. Aí você vem aqui 5s2. E aqui, até chegar na família A, você está preenchendo os orbitais D, né? Então você imagina escândio, que do escândio até o galho, você está preenchendo do escândio até o galho, você está preenchendo orbitais D, certo? Então, se você for ver a distribuição eletrônica do escândio, se você for ver a distribuição eletrônica do escândio, ele vai ter distribuição, ele vai ter, ele vai ter a distribuição eletrônica, né? Que vai ser a mesma distribuição eletrônica do cálcio, 4s2, 3d1. Olha, não importa se você tem tabela periódica que está escrito assim, e tem tabela periódica que está escrito assim, tá? Então, não importa como você vai escrever isso daí. Você tem que ter em mente que, se você for tirar elétrons de um metal, você sempre tira do número quântico principal, maior. Então, você tem 4 e 3, né? Fica fácil você saber que você vai tirar sempre do S. Tá? Então, você imagina que se você for tirar elétrons do escândio, você começa a tirar do orbital S. Na verdade, né? Então, não importa como você vai escrever isso, né? Só tenha em mente que se você for tirar elétrons de um metal, você começa tirando, você primeiro tira do orbital S, depois para tirar do orbital D. No caso da família, no caso da família 3B, né, a gente só vai ter o escândio, a gente só vai ter o escândio e o irítio. Você imagina que a distribuição eletrônica deles vai ser 4s2, 3d1, 5s2, 4d1. Então você imagina que a diferença de energia que tem de um orbital S para um orbital D é muito pequena também. Então você imagina que ele não consegue perder só os elétrons que estão no orbital S e depois os elétrons que estão no orbital D. Então você imagina que o escândio e o irídio, eles vão formar sempre cátions trivalentes, certo? Lembra que eu falei para vocês a história do escândio? Que o escândio tem propriedades físicas e químicas muito próximas à do alumínio, e por isso era extremamente difícil você separar escândio de alumínio, né? Então, agora você sabe que, às vezes, o professor de química do ensino médio, ele fala, os elementos que estão perto um do outro, eles são parecidos, né? Aí você olha, poxa, mas tem um monte, né, de distância na tabela periódica do escândio para o alumínio, né? O escândio está aqui, o alumínio está aqui quando termina a família B, né? Você imagina que essa similaridade é por quê? Por causa do número de elétrons que ele tem na camada mais externa. Então lembra, então é por isso que o escândio, o único estado de oxidação que o escândio e o irídio tem é +3, né? Então se você for ter cloreto de escândio, óxido de escândio, sulfeto de escândio, tá? Então é por isso que o escândio e o irídio têm sempre estado de oxidação +3. Então a gente vem aqui na sequência.
Aí a gente tem a família 4B, onde o seu membro mais famoso é o titânio. Então você tem titânio, zircônio e o hafnium. Você imagina que a distribuição eletrônica do titânio vai ser a distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d2. Se você for olhar na tabela periódica, ele vai falar que o titânio tem estado de oxidação mais 4, mais 3 e mais 2. Você imagina que é até possível você observar estado de oxidação mais 4, mais 3 e mais 2, mas é muito difícil, né? O que é mais comum também a diferença de energia dos orbitais S e D é muito pequena. Então, o que que acontece? Ele perde todos os elétrons que ele tem. Se ele só tem 4 elétrons, ele perde os 4. Então, o principal estado de oxidação do titânio e do zircônio é mais 4. Então, você imagina que você tem aqui o óxido de titânio e aqui você tem o óxido de zircônio, onde eles têm sempre estado de oxidação mais 4. Então, a gente segue na tabela periódica. Então, a gente vem na seguida, a gente vai ter o... Então, na sequência, a gente vai ter a família 5B. A gente vai ter a família 5B, a gente vai ter o vanádio, o nióbio e o tântalo. Se você for ver a distribuição eletrônica do vanádio, vai ser 4s2, 3d3. Se você clicar, por exemplo, no vanádio, vai ter uma sequência enorme de estados de oxidação, né? O vanádio tem vários estados de oxidação, mas você imagina que nessa família você vai ter dois estados de oxidação principal, que é o mais 2 e o mais 5, tá? Primeiro você tira os elétrons do orbital S, depois você tira do orbital D. Então você pode até escrever assim, né? Lembra que nos orbitais D cabem 10 elétrons. Não importa se você vai escrever os orbitais D primeiro ou os orbitais S depois, tá? Lembra que você vai sempre tirar primeiro você tira os elétrons do orbital S e depois do orbital D. Então, se você for se eu perguntar para vocês na prova, né, quais são os principais estados de oxidação do nióbio? Do nióbio e do tântalo, eu estava quase falando talho, né? Mas não confundam talho com tântalo, tá? Não sei, alguns de vocês até devem ter visto na prova. Na prova eu fiz uma questão do... É que nem todos recebem as mesmas questões, que a minha prova é um sorteio de questões, né? Então, muitas questões são iguais, mas tem algumas que só alguns receberam. Aí eu coloquei uma questão que era do Enem, né? Basicamente contava uma historinha, né? Que não tem... É bonitinha a historinha, mas não tem nada a ver.
Aí perguntavam por que nióbio e tântalo têm propriedades físicas e químicas semelhantes. Se tem propriedades físicas e químicas semelhantes, a principal ideia, obviamente, é porque eles estão na mesma família da tabela periódica, né? Outra conotação pode ser se eles tiverem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, né? Eu falei, alumínio e escândio estão em famílias diferentes. O escândio está na família 3B e o alumínio está na família 3A. Mas ambos têm 3 elétrons na camada mais externa e ambos são metais. Então, escândio e alumínio são metais muito próximos, né? Mas, via de regra, você imagina, né? Dentro das opções que tinha lá, a única plausível é porque eles estão na mesma família da tabela periódica, né? Então, você imagina que eles podem perder os elétrons que estão no orbital S. Aí, a diferença de energia nos orbitais D é muito pequena, então não dá para perder só um ou só dois, tem que perder todos. Então, os principais estados de oxidação vai ser mais 2 e mais 5. Tá? Os principais estados de oxidação do nióbio e do tântalo. E o vanádio já é um caso à parte, né? Ele forma uma série de... Também os principais estados de oxidação é mais 2 e mais 5. Tá? Então, você imagina que o nióbio ele pode formar óxidos desse tipo e também pode formar... Você imagina que aqui você vai imaginar como se ele fosse o mais 5 e o oxigênio menos 2. Tá? Na verdade, ele não vai chegar a formar um óxido, né, propriamente dito, por causa do estado de oxidação mais 5. Isso daqui vai ser meio complicado, deixa para depois, né? Então, você imagina que o nióbio e o tântalo vão ter estado de oxidação mais 2 e mais 3. Quer dizer, mais 2 e mais 5. Você imagina que o estado de oxidação mais 2, ele pode ser um cátion ou pode ser um óxido. Então, você tem o óxido de nióbio 2 e você tem o cátion nióbio 2 e você tem o cátion nióbio 2 em solução aquosa, né? Então, você imagina que também, por exemplo, ele se hidrolisa muito rapidamente em água, né? Mas existe, por exemplo, o pentacloreto de nióbio, tá? Existe o pentacloreto de nióbio, por exemplo, né? Ele é vendido comercialmente. Então, na sequência, a gente chega... Então, aqui foi a família... Foi a família... Vamos colocar aqui. Vamos ver se vocês estão entendendo o raciocínio. Você acabou de receber a segunda prova. Você acabou de receber a segunda prova. Eu falei para você, assinale as substâncias que não existem. Quais dessas vocês vão assinalar? A, B, C e D. Essa questão tem mais de uma alternativa. Você vai assinalar os sais que não existem. Qual desses sais vocês vão assinalar para mim? Então, vamos ver se vocês estão entendendo o raciocínio, entendeu? O que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje? Quais cátions os elementos podem formar, né?
Aí eu falei para vocês, ó, fica atento que, por exemplo, eu falar, o carbono perde 2 elétrons e forma isso daqui. Isso aqui é um absurdo. Isso não acontece nunca. Tá, mas você tem em mente que o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo, né? A eletronegatividade é a tendência que o elemento tem de puxar para ele os elétrons, né? Então, se eu ver o monóxido de carbono, eu vou dar um estado de oxidação mais 2 para o carbono, né? Então, você tem que ter em mente quais são os estados de oxidação que os elementos podem ter, né? Por exemplo, eu falei para vocês já milhares de vezes que os metais alcalinos terrosos só formam cátions divalentes. Então, se eu falar cloreto de cálcio, tem que saber que é isso daqui. Então, agora, é a mesma pergunta, né? Só que com alguns dos metais, né? Então, vamos lá, o escândio. Qual que é o único estado de oxidação que o escândio pode ter? O escândio está na família 3B. Ele tem 3 elétrons na camada mais externa. Se você clicar aqui na tabela periódica, ele vai te dar a distribuição eletrônica do escândio. Distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d1. Então, você imagina que o escândio ele só pode perder 3 elétrons. Então, você imagina que esse daqui não pode existir. A gente acabou de mostrar para vocês o caso do nióbio e do tântalo, né? O nióbio e o tântalo estão na mesma família da tabela periódica. Então, se você for ver a distribuição eletrônica do nióbio, vai ser... Peraí, tem uma coisa que eu fiz errado aqui. Não, tá certo. Então, você tem que vai ser a distribuição eletrônica do criptônio, né, no caso do nióbio, né? Que vai ser 5s1, 4d4. Você imagina que em alguns casos ele foge um pouquinho daquela sequência, né? Em alguns casos ele foge um pouquinho daquela sequência clássica, né? Você imagina que se você for olhar para a distribuição eletrônica do vanádio, o vanádio, a distribuição eletrônica dele vai ser argônio, 4s2, 3d3, né? Aqui ele preferiu mandar um elétron que estava no orbital s para o orbital d, mas continua sendo a mesma coisa, né? Você imagina que tanto o vanádio como o nióbio tem 5 elétrons na camada mais externa, né? Então você imagina que quem vai formar pentacloreto, né? Não é certo eu falar pentacloreto, né? Porque quando eu falo penta é para substâncias covalentes, né? Então, mas você imagina que o único que pode ter 5 cloros é o nióbio e o tálio, porque eles têm 5 elétrons na camada mais externa, né? Então esse daqui pode e esse daqui pode. O titânio, se eu for olhar a configuração eletrônica para o titânio, a distribuição eletrônica do titânio é argônio, 4s2, 3d2. Então, você já consegue ver que ele tem 4 elétrons na camada mais externa, né? Então, você imagina que o certo seria você falar isso para o titânio e isso daqui para o escândio, certo? Então é o que eu falei para vocês, né? Você já pode dar uma olhadinha que, às vezes, a distribuição eletrônica não segue um modelo tão perfeitinho quanto a gente acha que vai ser, né?
Então, por exemplo, a gente estava falando aqui do vanádio, a distribuição eletrônica dele é argônio, 4s2, 3d3. Se você for clicar no cromo, se você for clicar em cima do cromo, a distribuição eletrônica do cromo vai ser argônio, 4s1, 3d5. Aí você fala, professor, eu acho que deveria ser 4s2, 3d4, né? Você não falou que a gente sempre preenche os orbitais S para depois preencher os orbitais D? Só que ele preferiu ficar assim. Por quê? Se você for desenhar a distribuição eletrônica do cromo, você imagina que ele não está na família 6B, tendo a distribuição eletrônica 4s1, 3d5, ele tem todos os orbitais na camada D semi-preenchidos. Por isso que o cromo, ele prefere ter essa distribuição eletrônica ao invés dessa distribuição eletrônica aqui. Certo? É a mesma coisa que eu mostrei aqui no caso do vanádio e do... que eu apaguei o nióbio. Né? Mas você imagina que no caso do nióbio, em vez dele ser 5s2, 4d3, ele vai ser 5s1, 4d4. Certo? Então é isso, pessoal. É isso que eu quero passar para vocês dos metais. É isso daí que eu queria passar para vocês. Por que da distribuição eletrônica? Então, ninguém precisa fazer distribuição eletrônica, é só clicar em cima do metal que você já vê a distribuição eletrônica. E tenha em mente, né, que essa distribuição, no que afeta essa distribuição eletrônica? Para que serve essa distribuição eletrônica? Então, eu falei, né, que no caso dos metais, você vai saber que tipos de cátions que eles podem formar. Né? Lá no finalzinho da tabela periódica, quando a gente está falando dos não metais, você também consegue saber que tipo de ânions eles podem formar. Né? Então, semana que vem é feriado. Na próxima semana eu termino de falar para vocês dos metais de transição e a gente começa a ver a ligação covalente. Oi? Não é feriado? Deixa eu ver, aproveitando os últimos segundos da nossa aula. FURB calendário. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Não só agora, né? Até se formar, né? Ou virar professor. Se alguém tiver dúvida se vai ser dia letivo ou não, você pode escrever no Google FURB calendário e tem todo o calendário letivo, né? Então, deixa eu ver, outubro. 11/12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. 11 é segunda? Isso. 11/12, feriado. Então, a gente não tem aula na próxima segunda-feira. Eu mandei... Não, não vai ter laboratório, não. Mas eu mandei o calendário para vocês. Vocês viram o calendário? Tem no AVA e eu também mandei no chat da turma. Tá? Mas tem no AVA 3, tem a apostila e tem o calendário, se alguém tiver alguma dúvida. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma ótima noite a todos. Um ótimo feriado a todos. E nos vemos, então, depois do feriado.